Gente, levei uma surra aqui, cadê? Não tá o Vê se tá ouvindo aí direitinho. Olha aí. Estão me ouvindo agora? Agora tá. Gente, Agora tá. consegui resolver os problemas. Ai, graças a Deus. Tivemos um problema técnico aqui. Técnico. E o problema técnico tem nome. Nome e sobrenome. Osiel Galdino do Nascimento. Esse é o nome do problema técnico. Osiel Nascimento. Vamos lá, queridos. Desculpe-me aí, obrigado por aguardarem. Já estamos em 57. Vamos entrando aí de novo. Glória a Deus. Palminhas aí, que bom. Hoje nós vamos ter daqui a pouquinho uma participação especial de um cantor da nossa igreja. Na metade da live, ele vai estar cantando. Glória a Deus. Já estamos em 66. Vou aguardar mais 2 minutinhos para nós chegarmos a 100. E para apenas adiantar, para você que está entrando agora, se você não é membro da nossa igreja, você é bem-vindo. Nós somos da ADEC, Assembleia de Deus em Queimados. Não vamos até às 0 horas, não. Vamos até às 11. Estão sugerindo para ir até às 0 horas. Brincadeira. Mas nós estamos com essa jornada de 40 dias com propósito. Nós estamos lendo aquele livro, Uma Vida com Propósito. Já é a 3ª live. Na primeira live nós falamos acerca do tema Tudo Começa com Deus. Na segunda live, você não é um acidente. E hoje é uma pergunta que nós vamos tratar. O que dirige a sua vida? Essa é a pergunta que nós vamos conversar hoje aqui. Tá bom? Já estamos em 79. Vamos orar para aproveitar, já que houve esse problema, e quero dar seguimento aos nossos trabalhos. Oremos. Pai, eu te dou graças por cada um dos meus irmãos que estão juntos agora, unidos neste propósito de caminharmos uma jornada com o Senhor, na Tua palavra, uma jornada com propósito. Que a Tua mão esteja sobre nós cada vez mais. E tudo que vai ser falado aqui seja também algo que vem do Teu coração para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, no primeiro dia, nós enfatizamos o tema Tudo Começa com Deus. Eu acredito que há uma lembrança no nosso coração que nós enfatizamos que Deus, Ele não é apenas o ponto de partida. Ele é o ponto de partida e a fonte, a consulta tem que ser nele depois que nós admitirmos que tudo começa com Deus. Então o começo é com Ele e a permanência, tudo o que fazemos também é com o nosso Senhor. Ontem nós falamos sobre o tema Você não é um acidente. Pastor Davi Marinho teve uma participação brilhante, de uma forma muito especial. Ele disse que se nós não somos um acidente, ou seja, o nosso nascimento não foi um acidente, isso quer dizer que foi projetado. E quem é que projetou o nosso nascimento? Deus, ou seja, não somos projetos de uma mente humana, e sim de uma mente divina, um planejamento feito pelo próprio Deus. Então nós temos que ter esta convicção. Toda esta semana nós vamos tratar sobre entender
a importância dos propósitos de Deus na nossa vida. Por isso que nós falamos que primeiro começa com Ele, admitimos que não somos um acidente ou não somos produto do acaso, e sim fruto de um projeto de Deus. Agora nós vamos conversar sobre aquilo que está dirigindo, conduzindo, instruindo, delineando o nosso andar, a nossa forma de ser e a nossa forma de agir. Quando nós entendermos isto nesta primeira semana, de domingo até sábado, porque amanhã nós vamos falar sobre criados para ser eterno, quando nós entendermos isso, ficar bem claro, na segunda semana, já vou adiantar para você, nós vamos conversar sobre o assunto propósito adoração. Os 7 temas da segunda semana será tratado sobre adoração. Na terceira semana, 7 temas tratando sobre comunhão. Na quarta semana, 7 temas tratando sobre discipulado. Na quinta semana, 7 temas tratando sobre serviço ou ministério. Na sexta semana, 7 mensagens, 7 temas tratando sobre missões. Olha que coisa linda, abençoada. Você que tem a oportunidade de estar junto conosco em cada live, por gentileza, se esforce. Há uma necessidade de um empenho para estarmos juntos todos os dias, de 22 às 23 horas, nesse momento da nossa live da ADEC, Assembleia de Deus em Queimados. Então vamos dar sequência já no nosso dia 3, cujo tema é: o que dirige sua vida? Nós temos que fazer essa pergunta quase que de frente para o espelho, olhando para dentro de si, olhando para nós mesmos. Nós temos que fazer esta pergunta: o que dirige a minha vida? Eu pergunto para você, o que é que tem dirigido a sua vida? O verbo dirigir significa guiar, significa controlar, significa direcionar. Todos nós somos dirigidos por alguma coisa. Tem algo que nos move. Assim como você, como nós, aqueles que são motoristas, dirigem um carro, ele está levando aquele carro para onde ele quer. Ele está dirigindo um carro. Então, esta é uma grande verdade. Então, nós vamos nesta noite, nesta live, neste momento, identificar o que pode estar nos dirigindo e o que é que tem que nos dirigir. Deixa eu enfatizar isso. Nós vamos identificar nesta live o que está nos dirigindo e o que tem que nos dirigir. Na verdade, nós temos sim que sermos conduzidos por alguém, por alguma coisa. E nós vamos falar disso já já. Agora, é muito interessante que tem algumas coisas muito tristes e negativas que têm dirigido pessoas. Se você se enquadrar nesta questão, eu lhe oriento que seja mudado urgentemente. Muitos são dirigidos pela culpa. A sua vida não tem propósito, não vê solução para a sua vida, porque é dirigido pela culpa. Quem conduz, quem dirige, quem leva, quem direciona é a culpa. Tudo que ele vai fazer ou não consegue fazer é por conta de estar sendo dirigido pela culpa. Passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando uma suposta vergonha. Olha o que a Bíblia diz
na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. A culpa não pode estar dirigindo a nossa vida. Eu, como pastor de igreja, já recebi pessoas chorando, dizendo: pastor, eu estou aqui dentro da igreja, mas eu acho que eu não mereço estar aqui. Aquela pessoa estava sendo dirigida pela culpa. Conversamos com ela, fizemos o contato, estamos trabalhando para que esse sentimento de culpa não a conduza, porque se você errou, como nós temos essa tendência a errar, a Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então a culpa não pode nos dirigir. Tem gente que, infelizmente, são dirigidos ou dirigidas pelo sem ressentimento. Esse mal é tão terrível quanto a culpa. A pessoa que é ressentida, ela, em vez de aliviar a dor por meio do perdão, ela revive continuamente aquela situação que a fez chorar, que a fez ficar triste. A Bíblia fala em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, o seguinte: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando a Bíblia que fala de raiz de amargura, fala de algo como ressentimento. Porque o que é ressentimento? É sentir novamente todas as vezes que aquela situação vem à lembrança. E a pessoa ressentida, ela cria em si uma raiz de amargura que, além de perturbar a própria pessoa, ela ainda consegue contaminar outras. Então é muito importante que nós não sejamos guiados pelo ressentimento. Vamos orar no final desta live, e se você tem sido dirigido por culpa, se você tem sido direcionado os seus afazeres ou não pelo ressentimento, Deus vai te liberar para a glória e honra do nome do Senhor. Tem pessoas também que são dirigidas pelo medo. Seus temores provavelmente resultam de experiências traumáticas, verdadeiras até, independentemente do que lhe causa dor ou tem causado a situação, se for pessoa, se for pelo medo, com frequências, isso acontece sim. O medo é às vezes uma realidade, mas não pode ser algo que te paralise ou te direcione para ações que limitam que você faça aquilo que realmente você tem o potencial para fazer. Geralmente, quem é dirigido pelo medo frequentemente perde oportunidades, porque o medo paralisa. Então ele é dirigido pelo medo, tinha que avançar por alguma oportunidade abençoada, mas ele é retido, porque é dirigido, é conduzido. Aquela paralisia, aquele freio é dado por conta do medo. Lembrando que eu sempre falo na igreja sobre coragem, e coragem não é ausência de medo, é ir em frente mesmo com medo. Sentindo medo, não pode deixar o medo te dirigir. Então, em nome de Jesus, a culpa não vai te dirigir, o ressentimento não vai te dirigir, nem o medo irá te dirigir. Existe um outro ponto muito importante que não pode nos dirigir. Tem muita gente sendo dirigidas pelo materialismo.
Como diz aqui o Rick Warren, o desejo de adquirir é o único objetivo na vida de algumas pessoas. Então, olha só, o desejo de adquirir não é o problema. O desejo de ter não é o problema. O problema é que o desejo de adquirir é o único objetivo. Então, ele é dirigido, fica desenfreado. Eu quero mais. Nunca está saciado. São pessoas dirigidas pelo materialismo. Entenda que quem é dirigido pelo materialismo acaba deixando Deus de lado. E deixando Deus de lado, não vamos entrar naquela nossa primeira lição do primeiro dia. Tudo começa com Deus. Não pode começar com o material. E para finalizar essa parte, muitos são dirigidos por necessidade de aprovação. Tudo que eu faço, eu quero aparecer. Tudo que eu faço, eu quero ser aplaudido. Tudo que eu faço, eu espero que as pessoas me reconheçam. Olha, queridos, entendam bem. Segundo Maslow, uma das necessidades básicas do ser humano chama-se autorrealização. Isso não é o problema. Todos nós gostamos de nos sentir realizados. Este não é o problema. O problema é quando isso nos move. E nós temos uma necessidade de aprovação. Se alguém não reconhecer o que eu estou fazendo, me paralisa. Se alguém não aplaudir aquilo que eu fiz, eu fico triste. Olha só, você que é um dos nossos membros da DEC, já me ouviu falar que eu, você, enquanto servo do Senhor, não posso esperar reconhecimento de homem. Eu, enquanto pastor, tenho o dever de reconhecer o trabalho de todos. Olha que coisa interessante. Você, enquanto servo do Senhor, não tem que esperar o meu reconhecimento. Eu, enquanto pastor da igreja, devo reconhecer. Então, a necessidade de aprovação não pode ser a mola que te leva a fazer o que você faz. Então, na nossa vida, para finalizar esta parte, não pode ser dirigida pela culpa, não pode ser dirigida pelo ressentimento, não pode ser dirigida pelo medo, não pode ser dirigida pelo materialismo e não pode ser dirigido pela necessidade de aprovação. Aí você pergunta, pastor, o que é que tem que dirigir a minha vida? Propósitos. Mas não são qualquer propósitos. Propósitos que Deus estabeleceu para as nossas vidas. A nossa vida não pode ser dirigida por outra coisa que não sejam os propósitos de Deus, que Ele estabeleceu. E nós vamos dar nomes para esses propósitos. E vamos trabalhar esses nomes. Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Quando eu falar serviço, lembre que serviço é o mesmo que ministério. Ministro significa servo. Ministério significa serviço. Então, comunhão, está aqui o segundo. Adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre as vantagens de ter uma vida dirigida por propósitos divinos. Mas agora eu quero ouvir um cantor que vai estar louvando ao Senhor e participando desta live com a gente, que é o pastor Gabriel Mouzinho. Ele vai estar cantando louvor. Gabriel, manda aí para nós aí o que você tem que mandar e nós vamos te receber agora, o pastor Gabriel Mouzinho. E depois do louvor que o Gabriel vai estar cantando, eu quero falar para você sobre as vantagens de uma vida dirigida por propósito. Está aqui, solicitação, manda aí, Gabriel, a solicitação, deixa eu ver se tem aqui. Vou ver aqui. Vocês estão felizes? Digam amém. Mas eu não posso ouvir, né? Que maravilha.
Deus abençoe. Diz um amém aí. Cadê vocês? Cadê o Gabriel? Aqui, ver solicitação. Gabriel, tá aqui. Enviar solicitação. Que bênção. Cadê o Gabriel? Tá entrando já? Deixa eu subir um pouquinho, porque sempre quando... Olha aí o pastor Gabriel. Ô, meu pastor, que honra. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, porque quando entra dois, já fica diferente. Verdade. Pastor Gabriel Mouzinho. Amém, meu pastor. Glória Já a Deus. quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer pelo livramento que Deus deu a você e sua família. Eu estou sabendo aí, nós já oramos lá, um acidente de carro aí, que graças a Deus deu tudo certo. Que Deus abençoe, é sempre bom nós estarmos juntos. Você está ligado Deus, na live aí? Sim, senhor, estou ligado aqui desde o início. Graças a Deus teve uma pausa aí, né? Mas graças a Deus solucionou e é uma Foi honra. um problema técnico chamado Osiel. Meu pastor, também quero louvar a Deus por esse grande livramento que ele deu a mim e minha família no último sábado agora. Graças a Deus, só tenho a agradecer a Deus pelo grande livramento. O carro machucou um pouquinho, mas isso daí é o de menos. Material, né? Com certeza. Eu quero louvar a Deus pela vida do senhor, pela vida da ADEC, pela vida desses 40 dias, pela existência, né, na verdade, por esses 40 dias de propósito, e já tem sido bênção na minha vida, na minha casa, na vida de muita gente que está aqui. Pastor, 112 pessoas agora, quase 11 horas da noite acompanhando aqui, os outros dias também, mais de 100 pessoas. Que Deus abençoe, né? Cada pessoa que está acompanhando aqui agora, em nome de Jesus. E eles colocam para mim aí que tem gente que está no mesmo aparelho, 2, 3 pessoas, então com certeza tem mais do que isso aí, que pensam. Exatamente, exatamente. Ontem mesmo eu vi aqui, tinha uma pessoa falando que só aqui em casa tem 6 pessoas acompanhando. É isso aí. Isso é muita bênção, graças a Deus. Graças a Deus. Qual louvor que você vai cantar pra gente aí? Pastor, de verdade estava planejando cantar um hino aqui, mas depois do senhor, com essa palavra abençoada aqui, Deus começou a ministrar um hino no meu coração, que até o meu cunhado me apresentou esse hino. Se você estiver acompanhando aí, falei, tá? Que é o Alívio. É um hino que tem falado muito comigo também esses dias, e espero que fale com cada um de vocês que estão acompanhando aqui agora, em nome de Jesus. O meu combustível para continuar, Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, não volto atrás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso, bem aqui comigo pra eu continuar. Que Aleluia. me funciona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Meu Deus. És o meu alívio. Meu Deus. És o meu alívio. Aleluia. Que o Senhor seja o motivo da gente prosseguir, né, meu pastor? Em nome de Jesus. Com certeza. Gente, que bênção, hein?
Fica aí ligadinho com a gente aí que você vai orar daqui a pouquinho também. Amém, E meu quem pastor. sabe eu vou fazendo umas perguntas aí difíceis aí, brincadeira. Meu Deus, ainda bem que tem 115 pessoas para ajudar aí, pastor. Graças a Deus. Na primeira parte, pastor Gabriel, nós falamos sobre a problemática, porque algumas pessoas, infelizmente, se deixam dirigir pela culpa, são direcionadas, a sua vida são direcionadas pelo ressentimento, outros pelo medo, materialismo, aprovação, mas o que deveria, o que deve dirigir a nossa vida são os propósitos de Deus. E nós vamos enfatizar isso bastante nestas lives que estão por vir. Por enquanto, eu só tenho que entender que eu tenho que ser guiado pelos propósitos de Deus. É muito forte o primeiro capítulo dizendo tudo começa com Deus. E eu tenho enfatizado muito isso porque esta semana é esta verdade que tem que ficar implantada no nosso coração. Tudo começa com Deus. Eu não sou o foco. Então, por isso que eu nasci, por causa dele. E por que é que eu tenho que viver debaixo ou dirigido por propósitos divinos? Porque tudo começa com Deus, ele me fez por isso e me direciona através desses propósitos. E existem vantagens para aqueles que têm a sua vida dirigida por propósito. Daqui a pouco você pode comentar também um dos pontos que o livro coloca. Eu gosto muito desse livro, Uma Vida com Propósito, porque a função dele é nos levar para a Bíblia, é nos levar para Deus, empurra, porque a nossa regra de fé e prática não são livros abençoados que homens escrevem, é a Bíblia Sagrada. E quando um livro está nos empurrando para a Bíblia, é algo fantástico. E aonde é que a gente arruma, onde é que a gente conhece esses propósitos de Deus? Na Bíblia Sagrada. Então, existem vantagens. E a primeira vantagem que o livro nos apresenta, e a gente vai ver isso na Bíblia, conhecer o propósito de sua vida faz com que ela tenha sentido. Olha que coisa forte. Eu preciso reconhecer que existe um propósito divino na minha vida, só assim a minha vida faz sentido. Olha que coisa importante. O que você pode dizer sobre isso? Eu, pastor, eu acho isso tremendo demais. Hoje mesmo a gente estava numa célula dos nossos jovens, né? Inclusive foi uma célula muito abençoada, graças a Deus. E uma palavra que Deus tem falado muito comigo, pastor, que eu acho que só corrobora essa questão toda, é que está em Romanos capítulo 8, no versículo 18 e 19, que diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós é o sentido da vida revelada. É interessante que quando a Bíblia fala sobre algo que vai ser revelado, é que está em nós e às vezes a gente nem sabe, está oculto, né? Então, na verdade, o que o Senhor quer fazer, que Deus quer fazer, é revelar aquilo que Ele mesmo já tem depositado em nós. Hoje mesmo a gente falava também do versículo 19, a própria natureza criada aguarda, com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. E o versículo 14 diz: porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu acho que isso que o senhor está falando realmente é o que precisa nos mover. A criação está aguardando a gente entender qual é o nosso propósito. Aí isso clareia ainda mais a nossa mente para entender a profundidade e a coisa rica que nós temos diante de nós, que realmente esses 40 dias de propósito. Falava até com eles hoje, eu falei, gente, olha, eu admiro demais o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, mas eles não vão ressuscitar no século XX. É isso aí. Para pregar, não. Deus escolheu a gente nesse tempo para que fôssemos os Paulos, os Pedros, os Mateus dessa geração, para cumprirmos o propósito de Deus nessa geração. Então, eu creio que isso é extraordinário, meu pastor. E além de fazer sentido, o autor ainda fala para a gente, empurrando lá para a Bíblia,
Porque você entendendo e conhecendo o seu propósito, isso simplifica. Porque quando você não sabe o que fazer, você faz qualquer coisa e nem sempre é produtivo, porque está fazendo algo que não era para ser feito. Agora, quando você sabe para que veio, é até mais simples. E às vezes, né, eu sempre brinco, como diz o nosso poeta da última geração, Thales Roberto, é fácil viver em paz. A gente é que complica tudo. Então, entender o propósito de Deus na nossa vida acaba simplificando. Por quê? Conhecer o nosso propósito nos ajuda a estabelecer prioridades. Porque eu só vou fazer aquilo que está dentro de um propósito para a minha vida. Eu vou evitar fazer coisas que não vão me ajudar. Isso acaba trazendo o quê? Motivação. Isso é muito lindo. Olha só, são 4 coisas, são 4 vantagens. Conhecer o propósito dá sentido à vida. Segundo, simplifica a vida. Terceiro, estabelece prioridades. E quarto, traz motivação. Então, é por isso, estou dando aqui um coraçãozinho que a minha esposa acabou de passar aqui, ela não resiste. Ela faz um coraçãozinho para mim. E eu também não resisto, retribuo para ela um coraçãozinho da pastora Rita. Então, é muito importante que a gente entenda esta verdade. São vantagens. Então, hoje, nós não estamos falando sobre os propósitos em si. Vamos falar isso na segunda semana. Inclusive, eu já disse que o pastor Gabriel Mouzinho é o nosso pastor do propósito da adoração. E nós vamos enfatizar muito sobre isso na próxima semana. Mas agora nós estamos conhecendo ou reconhecendo a necessidade de sermos guiados por propósitos divinos. Amém? Bênção pura. Forte demais isso, pastor. Em nome de Jesus. Eu creio que a gente ser guiado por esses propósitos vai nos levar a viver realmente os propósitos do Senhor, né? Esse é o objetivo. Eu creio que vai ser forte demais, em nome de Jesus. Nessa comemoração dos 20 anos de ADEC, o que eu tenho falado? Eu tenho procurado sempre viver aquilo que Deus quer para a gente. Eu digo sempre que a ADEC não tem a minha cara. Não pode ter. Até porque eu sou muito estranho. Mas a ADEC tem a cara que Deus projetou para ela. É o formato. Eu nunca coloquei a igreja na sua liturgia, no seu jeito de ser, do jeito que eu gosto. Eu sempre perguntei, Deus, o que o Senhor quer? Ele falou, quero prioridades na pregação da palavra, quero ênfase no ministério infantil, quero bons louvores, invista na música na igreja. Então, tudo isso é algo que Deus tem proporcionado a nós e direcionado. Então, que a gente entenda que todos nós não podemos ser guiados por outra coisa que não seja a boa e perfeita vontade de Deus, que são os seus propósitos. E eu quero deixar aqui para a reflexão do próprio livro Uma Vida com Propósito, que o tema dessa live para reflexão é o seguinte: viver com propósito é o caminho para a paz. Isso quer dizer o quê? Você fica mais aliviado. Porque tudo que você vai fazer tem a ver com o seu propósito. Você fica mais aliviado. Fica mais tranquilo, entendendo o que Deus quer. Eu posso lembrar que agora o testemunho do meu filho Jonathan, ele sempre fez uma oração dizendo, Deus, abençoa os meus projetos. Até ele entender que ele deveria fazer a oração de uma forma diferente. Deus, me faça entender os seus projetos e faça a tua vontade em mim. E aconteceu realmente o que Deus. Hoje eu tenho algumas experiências com meu filho Jonathan, tenho conversado com ele e a vida dele tem mudado ministerialmente falando. Por quê? Ele entendeu que não temos que orar para que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso projeto. É que Deus revele o projeto dele na nossa vida. Então, vou repetir. Não ore para Deus abençoar os seus projetos. Ore para que Deus te faça conhecer os projetos dele
na sua vida e você vai ser extremamente vitorioso, porque os projetos dele são fantásticos. Inclui muita coisa boa, inclui até bênçãos nessa vida. Isso é bom demais. Mais alguma coisa, pastorzão? Meu pastor, eu costumo dizer que eu tenho dois grandes medos na minha vida. O primeiro é perder a minha salvação, né? Por isso que a gente luta todos os dias, né? E o segundo medo que eu tenho é chegar lá diante do Senhor e o Senhor falar assim para mim: Gabriel, você fez tanta coisa, mas o que eu queria que você fizesse, você não fez. Eu queria que você fizesse isso aqui, mas você não fez. Você fez um monte de coisa. Você correu atrás de um monte de coisa, mas o propósito que eu tinha para você, você não fez. Eu, de verdade, pastor, eu tenho esse é meu segundo maior medo. Então, quero viver os propósitos do Senhor. Eu não vou lembrar aqui agora, mas tem um autor que diz o seguinte: não há nada mais absurdo de que fazer com ênfase aquilo que não deveria ser feito. Uau! Aí, algo assim surreal. Mais ou menos, eu coloquei Deus. minhas palavras. Não tem coisa mais absurda do que fazer com ênfase aquilo que não era para ser feito. Então, nós temos que entender esta grande realidade. Eu vou te pedir agora, daqui a pouquinho, para cantar novamente parte dessa canção. Eu não sei nem se eu deveria falar aqui na live, eu estou com o coração dividido se eu falo ou se não falo, porque nós estamos numa rede aqui, mas eu queria... Nós vamos orar pela família da minha querida pastora Adriana Moreira, da minha querida Cláudia, diaconisa da nossa igreja, Andréia, pastor Adriano, a Taizinha, que estão ilutado por conta da passagem da nossa queridíssima irmã Graça, minha ovelhinha lá. É aquela contradição, né, pastor Gabriel? Deus está vibrando, Deus está feliz da vida. Por que Deus está feliz nesse momento? Porque Ele está recebendo. Por que é que nós estamos tristes? Por que a família está triste? Porque está perdendo. Então, quem ganha fica feliz, quem perde quem perde fica triste, mas nós temos uma gota de alegria só em lembrar de que ela certamente está sendo cuidada por alguém que cuida muito melhor do que qualquer filha abençoada, como a pastora Adriana, a Claudinha, a Andréia, todas as irmãs ali, todos os filhos e netos e genros. Isso é muito bom. Então, nós vamos orar já por esta família querida do coração. Toda a igreja aí, por gentileza, que está ouvindo, fique atento aí amanhã com mais notícias sobre o sepultamento. E vamos estar juntos aí para a glória de Deus. Então, canta aí mais um pouquinho sobre Tu és o meu alívio. Aqui nós queremos falar isso e vai ser bênção. E vamos orar daqui a pouquinho para a glória de Deus. Amém. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa, nem que fosse arrastando, não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar, que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui, nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, és o meu alívio, alívio. Aleluia. Pai querido, queremos te pedir uma bênção especial para o conforto no coração desse momento da família
Oh, a meu Deus. pastora Adriana, pastor Adriano, toda a família, Deus, a Claudinha, a Andréia, a Thaís, Deus, netas, netos, para a glória do teu nome, que a família seja confortada pelo Senhor, que nós, como irmãos, possamos estar juntos nesta hora, entendendo que todos nós cumprimos, sim, o propósito do Senhor, embora as coisas, às vezes, acontecem de uma forma que a gente não gostaria que acontecesse, mas o Senhor, nós entendemos que o Senhor está no controle de tudo. Obrigado, Deus, por a tua palavra, por esse momento que nós estamos passando aqui na tua presença, que a tua glória possa encher cada casa, cada lar, sempre para a glória do teu nome. Aproveitamos também este momento para colocar nas tuas mãos esse projeto Legacy School Queimados, porque se nós começamos um projeto, temos percebido as mãos do Senhor nos conduzindo, que realmente o Legacy seja um legado, como diz a tradução em português deste nome do colégio, Legacy School, escola legado, ó Deus, que a tua mão possa estar sobre cada um de nós. As famílias que agora também estão sofrendo por uma outra situação qualquer. Ó Deus, que possa abençoar de uma forma muito especial. Entrego nas tuas mãos cada família representada. Senhor, eu quero aproveitar esse momento para interceder pela nossa nação. Momentos tão difíceis, tão diferentes nós estamos vivendo nesse 7 de setembro, pessoas se manifestando por uma razão ou por outra. Não queremos aqui dizer quem está certo ou errado. Queremos dizer que nós não dependemos, nós não colocamos a nossa confiança num presidente, num governante, numa autoridade. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Nós temos exercido a nossa cidadania fazendo aquilo que nós achamos que deveríamos fazer enquanto cidadão, mas a nossa dependência, ela está no Senhor. Que a tua mão, ó Deus, possa ter uma condução de misericórdia no nosso querido Brasil. Tu sabes, ó Deus, o quanto nós amamos esta nação, que se a democracia é o melhor regime que nós temos, que plenamente seja estabelecido, ó Deus, não deixe que os três poderes venham se degladiar, muito pelo contrário, eles possam viver aquilo que eles propõem, que é a interdependência e também a harmonia entre os poderes, que a tua mão esteja sobre cada um dos chefes dos poderes legislativo, executivo e judiciário, ó Deus, que a gente possa entender que é a união que ordena a bênção. O Senhor ama a união, é a união que ordena a bênção. Então, se a união, a bênção chega, a desunião provoca um mal que nós não queremos nem sequer contar. Deus, que a tua mão esteja sobre nós, que nós, enquanto crentes que somos, servos do Senhor, a gente não possa brigar politicamente, embora muitos de nós temos visões diferentes, um aspecto diferente de um lugar ou de outro, de uma situação ou de outra situação, de um social, de um liberal, de um democrata, um republicano, não importa, que a gente possa entender que é o Senhor quem direciona os nossos passos e nós estamos aqui nesta terra para cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Seja sobre cada um de nós a tua bênção sempre. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Queridos, muito obrigado. Desculpe-me pela falha aí no início. Pastor Gabriel, a sua participação aí cantando. E se preparem, porque semana que vem é sobre o propósito da adoração, mas amanhã vamos estar falando sobre o tema fomos criados para sermos o quê? Eterno. Esse é o tema. Olha, meu Deus. Criado para ser eterno. Inclusive, quero convidar a todos, amanhã, pastor David Marinho vai estar pregando lá na DEC sobre eternidade. O tema ele vai trazer, mas o assunto é eternidade. Então, dentro dessas comemorações do nosso 20 anos de ADEC, nós vamos estar falando sobre isso. Então, a nossa live amanhã, criado para ser eterno. E amanhã,
pastor Davi Marinho pregando sobre o tema ou sobre o assunto eternidade. Beijo no coração. Obrigado aí. Dá um abraço nessa sua criança que entrou aí fazendo barulho aí, que eu sei que entrou aí, que deu para perceber. Canelzinho entrou aqui, papai. Ele entrou pedindo desculpa, aí ele já puxou ele. Mas isso é benção demais, é muita benção. Deus abençoe a todos. Beijo no coração. Pastor. Vamos lá. Tamo junto, meu pastor. Paz, a paz a todos. Paz. Deixa eu salvar aqui a live aqui. Paz. Faz aqui, né? Encerrar? Baixar ali, isso. Saiu. Aqui, né? Encerrar agora.